Olá, meu nome é Johnny Salaberg, eu sou artista orientador de teatro da região Leste 1 e este conteúdo integra as ações da edição 2020 do Programa Vocacional da Secretaria Municipal de Cultura em parceria com a Secretaria Municipal de Educação da cidade de São Paulo. Bem, estamos aqui de novo nesse formato de áudio, terminando aí o mês de junho. Os encontros anteriores a esse, eu discorri um pouco sobre o TEM, eu fiz 3 exercícios sobre o TEM, Teatro Experimental do Negro, também em formato de podcast, em que eu dei um apanhado geral, uma contextualização sobre a história do TEM, as figuras que ajudaram, que fundaram o TEM, que construíram a história do TEM, e também movimentos que antecederam o Teatro Experimental do Negro, e que foram importantes para a gente construir essa história em paralelo com alguns artistas negros memoráveis da cultura do nosso país. Eu decidi terminar, por mais que eu já tenha terminado o ciclo do TEM, eu decidi fazer uma próxima orientação mais teórica para mim fechar o mês de junho com essas orientações através de podcast e teoria através do teatro negro. Então decidi fechar e pegar essa última semana de junho para fazer uma última orientação mais teórica e através de algumas narrativas negras, pegando um pouco a contextualização e a escrita e a oralidade. Hoje eu gostaria de falar sobre os griots, sobre o Sotigui-Cuiaté e toda a cultura da oralidade que existe na África Ocidental. Então vamos lá. Os griots, assim propriamente ditos, são originários da África Ocidental e são indivíduos que preserva a história do seu povo, conta toda a historicidade, toda a ancestralidade para as pessoas mais jovens, um grande contador de história. A oralidade, a narrativa, ela está muito presente nessa cultura. Existem diversas linhas de griots. Os Cuiaté é uma das primeiras linhas, uma das primeiras famílias a praticar essa cultura. Desde o século XIII, o griot tem essa característica, de preservar o conhecimento, de passar o conhecimento, de transmitir as histórias, os mitos, É um alcourão de influência. E existem diversos tipos de griot, Tem os griots contadores de histórias que partem mais da narrativa, mas também tem os griots músicos, os griots embaixadores e cortesões, os griots genealogistas, historiadores e poetas, vários tipos de griots, Griot quer dizer sangue na língua dos Malinquias, E sangue porque, segundo a tradição, o sangue circula pelo corpo e o griot circula pela sociedade. É um portador de histórias de seu povo que guarda no seu corpo e na sua caixa espiritual, intelectual, emocional, física também, as diversas histórias e narrativas que o seu povo guarda e é o transmissor dessas histórias, É um contador de histórias, um baú que guarda várias narrativas e segredos que normalmente não podem ser falados, mas que são transmitidos para os griots. Os griots músicos, eles contam as narrativas e contam as histórias através dos instrumentos, Eles preservam as músicas antigas, são responsáveis por essa preservação sonora e de músicas importantes que contam a história de sua ancestralidade do seu povo. Os griots embaixadores e cortesãos são os mediadores de famílias, Os griots que trabalham para as famílias e contam as histórias, as narrativas das famílias que existem na sociedade, E os griots genealogistas, historiadores e poetas, eles fazem de tudo um pouco,
Os griots, eles são muito requisitados nas famílias de reis e rainhas, né, para poder guardar as histórias e poder propagar depois. Por isso que dizem que o griot pode tanto construir a paz como construir a guerra. Ele é um porta-voz de pedidos e de notícias. Para embasar um pouco essa linha, eu trago a figura de Sotigui Cuiaté. A família Cuiaté é uma das primeiras famílias da tradição oral, da cultura dos griots, existentes na África Ocidental desde o século XIII. Tem um livro muito legal que é super conhecido, que é o Encontros com Griot, Sotigui Cuiaté, que narra um pouco sobre essa cultura, sobre a vida do próprio Sotigui Cuiaté como ator, contador de histórias, músico, poeta, e o encontro dele com o teatro, né? O encontro do contador de histórias com o ator e como que isso se dá de uma forma mais ampla. É muito bom ler o livro, indico super a leitura, porque no livro narra toda a trajetória de uma cultura de criação que as crianças têm na África Ocidental, né? Segundo eles, uma pessoa de 42 anos ainda é criança e ela passa por várias etapas e várias fases até que ela se torne um transmissor de histórias, um adulto, alguém que está na mesma linha que os mais velhos de sua família. Então, essa criança nasce e até os 7 anos ela fica com os cuidados da mãe, especificamente da mãe. Depois dos 7 anos, ela fica sob os cuidados do pai. Quando chega aos 14, ela é liberada a fazer as suas atividades na rua, a brincar com outras pessoas, a ter outro tipo de comunicação. Aos 21 anos, começa aí um ciclo de aprendizado do homem, de 21 a 42 anos, um ciclo do que eles chamam de preparação para a vida adulta, e só a partir de 42 anos é que essa pessoa é permitida a se dirigir aos mais velhos de forma igual, né? A falar com os mais velhos, a conversar, a se sentir parte de uma família enquanto pessoas adultas e mais velhas, né? E até os 63, ela precisa passar todo o conhecimento que ela adquiriu nesse tempo. E só depois dos 63 anos é que ela está liberada de toda a sua, vamos dizer, obrigação cultural de aprender e também de passar o que ela aprendeu, né, para toda a sua família e as pessoas jovens da sua família. E aí, falando um pouco sobre Sotigui Cuiaté, que faz parte dessa família dos griots, Sotigui Cuiaté foi um griot, poeta, ator, músico e que abriu diversas portas, e aí a gente está falando de uma linha africana mesmo, né? Ele não é um afrodescendente, ele é africano, que abriu diversas portas dentro da cena enquanto ator negro. E aí nesse livro, Encontros com Griot, Sotigui Cuiaté, ele narra um pouco sobre a cultura dos griots, que eles preservam, que eles acham importante, o encontro com o teatro, como que ele se identificava enquanto ator, porque na cultura dos griots a contação de histórias, o contador de histórias é aquele que encanta através das palavras, né? A palavra é o instrumento principal do contador de histórias. E até hoje, no nosso ciclo de teatro, a gente confunde muito o contador de histórias com o ator, né? O contador de histórias não é ator, é um contador de histórias. Óbvio que existem cenas, peças teatrais que lidam com a narrativa. Eu, particularmente, escrevo muito narrativa. Quando a gente coloca essa narrativa em cena e vem outras camadas cênicas para isso, aí a gente começa a construir uma outra linguagem dentro da arte, que é o teatro. Quando eu conto uma história, eu estou contando uma história, né? Por mais que algumas coisas se misturem no meio do caminho, mas as coisas são completamente diferentes, né? Existem contadores de histórias e existem atores e atrizes, e existem os dois e as pessoas que fazem os dois lindamente. Então nesse livro, Sotigui fala um pouco sobre a cultura dos griots, né? Os conselhos que os griots dão para os mais jovens para poder seguir o caminho, né? Na África Ocidental. É uma cultura que se propaga em diversos países, né? Da África Ocidental, como Mali, Gâmbia, Guiné, Senegal.
e que se expande também nesses grupos, né, que existem nesses países, os Madês, os Mandingas, os Fulas, o Haussás, vários outros grupos que existem e que propagam essa cultura. O nome Cuiaté, dentre algumas linguagens e algumas linhas, significa há um segredo entre nós. Tem uma origem do país de Guiné, de Farna. Nesse livro ele fala sobre a sua família, quem foi seu pai, quem foi a sua mãe, toda a cultura da sua família através da cultura dos griots. Ele narra sempre assim, em diversos momentos surge no livro de formas diferentes, que para ele, para a cultura dele, da família dele, existem 3 tipos de educação: a palavra, o olhar e o silêncio. Então, quando ele era pequeno, que ele observava o pai dele ou a mãe dele, quando o pai dele falava alguma coisa, e isso em poucas palavras, né? Ele sabia o que o pai dele estava querendo dizer. Quando o pai dele olhava para ele de um determinado modo, ele também sabia o que o pai dele queria dizer. E quando o pai dele nada dizia e nada olhava, pelo silêncio do pai dele, a qualidade de silêncio do pai dele, ele também sabia o que o pai dele queria dizer. O silêncio é muito importante, assim, na cultura dos griots, na cultura da contação de história. O silêncio não é só o vazio, né? O silêncio guarda muita coisa, né? Muitas palavras, ele está muito bem empregado. A cultura da narrativa, da contação de histórias, ela é muito própria da cultura dos griots. Não é uma verdade absoluta, né? Não há nenhuma menção de que a origem da contação de histórias, a oralidade, nasce na cultura dos griots. Por mais que é uma cultura muito forte, por exemplo, a família Cuiaté foi uma das primeiras famílias a abrir esse campo da contação de histórias, e essa cultura dos griots de se contar e de influenciar, de transmitir as histórias do seu povo, né? Os mitos, as lendas. Ele sempre diz que há verdades múltiplas, né? Há verdades diversas. Uma frase muito bonita assim que ele diz no livro é que existe a minha verdade, existe a sua verdade e existe a verdade. Então é muito bom a gente pensar e saber e se contextualizar sobre a cultura da contação de histórias, né? A África, o continente africano por si só tem uma relação muito forte com a palavra, né? Com a contação de histórias, com a roda, com a partilha. Tudo significa, né? Passar a cultura, passar as histórias, a questão de toda a ancestralidade, quem foi os meus ancestrais, muito possivelmente quem são os meus descendentes. É um símbolo muito importante, assim, inclusive para quem escreve, para quem faz teatro, saber dessa cultura da contação de histórias, e recortando para Sotigui Cuiaté, saber de toda a vida e obra desse artista africano, que graças a ele o mundo pôde conhecer e pôde se aproximar melhor da cultura dos griots, né? Se a gente fosse contextualizar para o Brasil, também existem vários griots dentro da nossa cultura, grandes contadores de histórias que, sem saber, passam para frente, até inconscientemente, né? Passam para frente sobre a sua história e a sua ancestralidade do modo que dá, da capacidade humana e intelectual que lhe é fornecida por diversos filtros sociais, raciais, de gênero, enfim. Uma referência muito forte para mim é a Carolina Maria de Jesus. Eu ainda quero fazer um conteúdo só sobre a Carolina Maria de Jesus, um pouco mais para frente. Para quem não sabe, foi uma escritora negra dos anos 60, favelada, mãe solteira de, se eu não me engano, 3 filhos, que escreveu uma obra atemporal, assim, uma das obras mais importantes que esse país já teve, assim, né? Que é o Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada. Não foi escrita necessariamente para ser publicada, mas é um registro da vida de uma mulher negra e favelada que passou por diversas coisas e que mesmo assim encontrou na escrita um modo de propagar e de registrar a sua existência no mundo. Carolina Maria de Jesus não era escritora,
não tinha os seus dotes de escrita, mas dentro da sua existência e como catadora de papelão que ela pegava cadernos no lixo, cadernos velhos e que tinham algumas páginas em branco, levava para casa e escrevia o seu cotidiano de uma forma muito bela. Obviamente, na forma mais tradicional que existe, que é a narrativa, e por isso que eu digo que se a gente for contextualizar e trazer para o Brasil, ela é uma das nossas griotes. Na África Ocidental, quando a mulher é griot, ela se chama griote. Seria uma das nossas griotes mais belas e poderosas que a gente já teve. Maria Carolina de Jesus, ela narrava o seu cotidiano nesses jornais, nesses cadernos velhos que ela encontrava no lixo, e fazia desses cadernos os seus diários. E através da narrativa contava o seu cotidiano, né? Dias tristes, dias felizes, dias mais ou menos, dias de total desespero, e que se tornou uma escritora conhecidíssima no mundo todo, vendeu não sei quantas cópias do seu livro para o mundo inteiro e que depois continuou escrevendo outros livros. É uma obra que me atravessa de todas as formas possíveis, me tira do avesso e que sempre me traz para uma realidade, para o chão, de uma consciência de saber de onde eu vim. Maria Carolina de Jesus é conhecida em 1960, mas lendo um pouco da obra dela e do que ela apresenta, eu fiquei extremamente chocado em saber que eu passei por uma realidade muito próxima dela, final da década de 90, começo dos anos 2000. Então, isso significa, escancara, revela uma realidade brasileira, um projeto de marginalização dos corpos negros muito grande. Então, eu ainda vou fazer um material sobre a Maria Carolina de Jesus. Ela merece uma orientação só dela, para destrinchar toda a obra dela, para a gente falar sobre essa importante escritora negra que até hoje não teve o reconhecimento justo pela sua obra, né? Foi uma escritora que nasceu na pobreza, esteve na pobreza, conseguiu aí uma ascensão financeira durante um tempo, mas que morreu na pobreza também. Bom, antes de acabar aqui o nosso encontro, eu gostaria de indicar mais duas orientações que fala também sobre contação de história, sobre oralidade, mas que são de outras linguagens. Eu gostaria muito de indicar a orientação da Rita Bancaleiro, que vai falar sobre oralidade no seu âmbito mais geral, né, onde surge a oralidade, por que existe a oralidade, e construindo um pouco essas camadas dentro da linguagem literatura, que é a linguagem dela, né? Rita Bancaleiro é uma artista orientadora de literatura que nesta semana também está soltando conteúdo sobre oralidade e sobre contação de histórias. E a segunda orientação é do Jean Barletta, que é artista orientador de música e que também traz o assunto da contação de histórias e da oralidade através do artista Luiz Gonzaga, né? Um grande contador de histórias, e como a contação de histórias está imbuído dentro da sua trajetória de vida e obra, através da música, como que a gente aborda a contação de histórias, a narratividade, através das músicas de Luiz Gonzaga. E para terminar esse encontro, eu gostaria de ler um trecho do livro Encontros com Griot, do Sotigui Kouyaté, em que ele fala um pouco sobre a cultura dos griots e toda a construção da contação de histórias e a importância que isso tem para a cultura dele. Eu sou griot, sou eu, Djely Mamadou Kouyaté, filho de Bindou Kouyaté e Djely Kedian Kouyaté, mestres na arte de falar. Desde tempos imemoriáveis, os Kouyaté estão a serviço dos príncipes Keita do Mandinga. Nós somos os sacos de palavras, nós somos os sacos que guardam os segredos muitas vezes seculares. A arte de falar não tem segredo para nós. Sem nós, os nomes dos reis cairiam no esquecimento. Nós somos a memória dos homens, pela palavra damos vida aos fatos e gestos dos reis perante as novas gerações. Eu herdei minha ciência de meu pai, Djely Kedian, que a herdou também de seu pai. A história não tem mistério para nós. Ensinamos ao homem comum aquilo que queremos lhe ensinar, porque somos nós que temos as chaves das 12 portas de Mandé. Eu conheço a lista de todos os soberanos que se sucederam no trono de Mandé.
Eu sei como os homens negros se dividiram em tribos, pois meu pai me legou todo o seu poder. Eu sei porque um se chama Camara, um Keita, o outro Sidibé e o outro Traoré. Todo nome tem um senso, um significado secreto. Eu ensinei aos reis a história dos seus ancestrais, a fim de que a vida dos antigos lhes sirva de exemplo, pois o mundo é velho, mas o futuro vem do passado. Bom, acho que é isso, vou ficando por aqui, fechando esse mês de junho nessas orientações virtuais de podcast. Se você quiser compartilhar alguma coisa com a gente, algum pensamento, sugestão, comentário, desdobramentos, leituras, entre em contato com a gente através dos perfis do Facebook e do Instagram. A gente tem o perfil do Programa Vocacional Oficial no Instagram e também da nossa região Leste 1 Vocacional. Se quiser entrar em contato comigo mais diretamente, o meu e-mail está na descrição deste conteúdo. Mande mensagens, sugestões, leituras, dúvidas. É muito bom para a gente conversar e para a gente poder construir e falar um pouco mais não só sobre esse conteúdo aqui, mas qualquer outro conteúdo que você tenha ouvido ou tenha assistido desde que essas orientações começaram. Bom, é isso. Espero que vocês fiquem bem, fiquem em casa, só saiam se for necessário e até a próxima.